começar a aula aqui com vocês, né? Falando sobre uma metáfora que é bem legal, né? O que acontece? Há 100 anos atrás, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então eu faço medicina aqui no Rio Grande do Sul. E há 100 anos atrás, mais ou menos, o único meio de transporte que tinha, né? Não era o único, né? Mas um dos principais meios de transporte era a questão do Fusca, né? Então o pessoal usava bastante o Fusca. E o que acontece? Naquela época, para você sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo, né, você demorava mais ou menos ali uns 2 dias, tá? Mais ou menos ali demorava 2 dias. E o que acontece? Hoje, 100 anos depois, você vai para São Paulo em 70 minutos de avião, né? Então a tecnologia foi evoluindo, as descobertas científicas elas foram evoluindo, foram crescendo, e aí se desenvolveu então meios de transporte mais produtivos, né? Eles têm mais produtividade e, portanto, eu economizo o tempo, né? Eu faço a mesma distância, só que em menos tempo, tá? E se eu falasse para uma pessoa, né, há 100 anos atrás, que era possível ela sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo 1.000 quilômetros em 70 minutos, ela ia rir da minha cara, né? Ela ia achar que é algo impossível, que não tem como, né? Porém, o que acontece? Se você olhar para o passado, várias coisas, né, mudaram. E quando a gente olha, infelizmente, né, é triste falar isso para vocês, mas quando a gente olha, por exemplo, para a questão da educação, né, quando a gente olha para a questão da educação, você acaba percebendo, né, que muitas pessoas, né, infelizmente, acabam prejudicando, né, essa questão da educação. Por quê? Porque a educação ela é igual, né? Então a mesma educação de 100 anos atrás é igual à educação de hoje, infelizmente, né? Então percebe que a educação não mudou muito, né? Faz sentido para vocês? Se a gente analisar a questão da educação, ela não mudou muito, né? A educação é a mesma coisa que a minha avó, o mesmo formato que a minha avó teve, né? A mesma experiência que a minha avó teve na escola, foi a mesma experiência que eu tive, do professor falando, do professor passando conteúdo de forma passiva. Então, embora a tecnologia tenha evoluído, ou, por exemplo, os meios de transporte tenham evoluído, como, por exemplo, antigamente o Fusca, né? 100 anos atrás o Fusca era o veículo de transporte da época, demorava 2 dias para sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo, 2 dias. Atualmente demora 70 minutos, porque hoje tem um avião. Então a gente faz o mesmo trajeto, só que em menos tempo. Isso é produtividade. Só que a escola não evoluiu, né? A escola não evoluiu, a escola é a mesma. A mesma escola de 100 anos atrás é a mesma escola de hoje. Entende? Então, quando o cara escuta eu falando que é possível passar em medicina em 60 dias, a pessoa acha que eu sou maluco, que é mentira, né? Que eu sou picareta, coach, né? Tem vários adjetivos aí que o pessoal me coloca, né? Só que assim, é possível, porque hoje nós temos tecnologias que permitem você aprender os conteúdos mais rápido, você memorizar os conteúdos mais rápido e, consequentemente, você conseguir passar em medicina em tempo recorde. Então, eu consegui passar, os meus alunos, eu tenho várias histórias de alunos meus que conseguiram passar utilizando uma metodologia baseada na neurociência. Então, quando a gente olha para a neurociência, ela é a ciência que estuda o funcionamento do cérebro. E a gente vai ter vários braços da neurociência. Um desses braços da neurociência é a neurociência da aprendizagem. Neurociência da aprendizagem, que vai estudar como que o cérebro aprende. E aí, fazendo essa comparação, eu fiz a comparação, então, né, dando o exemplo da minha avó, do Fusca e do avião, a gente pode fazer uma outra comparação, como, por exemplo, o modelo educacional brasileiro e o modelo educacional americano. Então, por exemplo, tu pega um estudante, nem pesquisas, né? Isso que eu estou falando aqui são pesquisas. Você pega, por exemplo, um estudante
americano, tá? E compara com o estudante brasileiro. Eles estão no mesmo nível de igualdade, tá? Eles estão é o mesmo tempo de estudo, a mesma quantidade de horas de estudo, o mesmo conteúdo, eles estão, né? Para a gente poder fazer a pesquisa, a gente tem que comparar os dois indivíduos, né? Eles têm que estar igual, não pode, eles não, um está embaixo e outro está em cima, não, eles têm que estar no mesmo nível ali. A gente consegue, e aí a gente faz testes para aferir o conhecimento, e a gente consegue ver que o americano tem 10 vezes mais conhecimento. Então a capacidade cognitiva do americano é maior. Por quê? Por que é maior que o brasileiro? Será que o americano tem mais neurônios e o brasileiro tem menos neurônios? Não, a verdade é que é a mesma quantidade de neurônios. O que diferencia é a questão do método. A metodologia de estudo. É isso que vai diferenciar. Então quando a pessoa vê que eu consegui passar em medicina em 60 dias, ela acha que, meu Deus, é mentira, picareta, coach. Mas quando você olha no modelo americano, tu vê os aprovados em medicina nos Estados Unidos, lá é um pouco diferente o processo, mas você consegue ver que eles conseguiram também passar 30 dias, 40 dias, 50 dias, conseguiram passar em pouquíssimo tempo. E aí venderam essa historinha para você, né? Não, demora 3 anos, demora 5 anos, demora 10 anos até você conseguir passar em medicina. Pô, 5 anos é uma faculdade. Né? 5 anos você consegue fazer uma faculdade, 3 anos é metade da medicina. Entende? Então, assim, eu sempre trago essa reflexão, porque muitas pessoas me criticam, né? E eu sinto que eu tenho que trazer isso, eu tenho que trazer essa verdade, eu tenho que compartilhar esse conhecimento, né? Porque a neurociência, ela mudou a minha vida e ela pode mudar a sua vida também, né? Os conhecimentos, as descobertas neurocientíficas, elas podem agregar valor para você também, né? Então eu sempre trago, sempre que é possível, dentro da faculdade de medicina, né? Não sei se você está me assistindo hoje, né? Mas eu sou estudante de medicina, no próximo ano eu vou ser médico, né? Eu passei em medicina em 60 dias, com bolsa 100%, e no próximo ano eu vou estar me formando. Então, o que acontece? Aqui no meu canal eu sempre faço conteúdos, né, gratuitos, sobre aprendizagem, sobre memorização, para ajudar pessoas comuns a conseguirem passar em medicina, né? Eu tive vários alunos do meu treinamento online Atleta da Mente que já conseguiram passar em medicina, né? E pode pesquisar que tem a história de cada um deles, são improváveis, né? Cada um com uma história muito bonita, né? Não é aqueles alunos perfeitinhos, né? Aqueles alunos nota 1000, são pessoas comuns, né? Que vieram da roça, da periferia, né? De família humilde, que não tinham condições, mas que conseguiram passar em medicina, né? Porque às vezes o cara que nasceu em berço de ouro é fácil ele passar em medicina, né? Mas aquela pessoa que vem de baixo já é um pouco mais difícil para que ela consiga passar em medicina, tá? Então todos os dias a minha equipe posta vários conteúdos gratuitos aí para que você consiga acelerar a sua aprovação em medicina, né? Então assim, voltando aqui para a questão da comparação que eu fiz ali dos Estados Unidos, né? Então, assim, nos Estados Unidos é comum isso. Por quê? Porque lá eles têm várias tecnologias, né? Eles têm ferramentas que possibilitam você acelerar esse processo, né? Uma outra informação que eu sempre trago para os meus alunos, né? Que eu acho que é super válida aqui para vocês, que é, por exemplo, em 2021, na China, eles construíram um prédio, tá? Um prédio de 10 andares, em um dia. Foi o tempo recorde deles, um dia. No Brasil, esse mesmo prédio, se ele fosse construído aqui no Brasil, ele ia demorar 2 anos a 3 anos. E aí tu se pergunta, por que na China é tão rápido e no Brasil demora tanto? Né? Por quê? Porque na China eles têm tecnologias, eles têm ferramentas que possibilitam que você consiga construir esse prédio muito mais rápido. Entende? Então é justamente isso que eu faço com os meus alunos. Eu apresento ferramentas, tecnologias que possibilitam que esses alunos consigam acelerar esse processo, acelerar essa jornada, né? E aí você pergunta que ferramentas, técnicas de aprendizagem, de memorização, de controle emocional, de organização, que são comprovadas cientificamente, né? Porque quando você vai no médico, ou você leva seu pai, leva seu familiar no médico, o médico vai prescrever medicamentos, vai prescrever tratamentos baseado nas descobertas científicas, nas comprovações científicas. Então é justamente isso que eu faço,
né? Eu, eu compartilho aqui conhecimentos científicos para que possa ajudar vocês a acelerar esse processo, né? Eu acho que esse é a grande pergunta, né? A grande indagação que vocês têm, né? Como é que eu faço para acelerar esse processo? Será que vai demorar anos? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Né? Como que eu faço para acelerar esse processo? Tá? Então, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui no canal, né? Ativa as notificações, porque todos os dias a gente traz vários conteúdos de cunho educativo, né? Com conhecimentos científicos, artigos científicos, técnicas de aprendizagem, memorização, controle emocional, de organização que eu utilizei para conseguir passar e que os meus alunos também utilizaram e que você pode também ter acesso a esses conhecimentos para acelerar o teu processo, de acelerar esse processo até a sua aprovação, para que você consiga ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família, tá bom? Então, assim, quando eu me questionei, né? Eu me questionei porque eu pensei assim, cara, será que vai demorar todo esse tempo, né? Será que vai demorar 3 anos? Será que vai demorar 4 anos? Será que vai demorar 5 anos? Pô, 3 anos é a metade da medicina, né? 5 anos dá para fazer uma faculdade. Então eu não queria que demorasse todo esse tempo, né? Eu queria logo fazer a medicina, eu queria virar o primeiro médico da minha família, eu queria poder ajudar as pessoas. Então naquela época isso me incomodava por dentro, sabe? Pô, será que não tem uma estratégia? Eu estudo esse conteúdo aqui de forma tradicional, vendo as videoaulas, só que eu esqueço o conteúdo, né? E aí eu comecei a procurar, né? Eu comecei a me questionar. Não tem uma forma, não tem um mecanismo para isso, né? E eu fui diagnosticado com 12 anos, né? Com dislexia e o TDAH, né? Inclusive, eu faço uma pesquisa hoje na Faculdade de Medicina sobre TDAH, né? Crianças que têm TDAH. E aí, na escola, eu me sentia burro, eu me sentia inferior, porque eu tirava as piores notas da escola, né? Eu não conseguia aprender os conteúdos, eu não tinha uma boa capacidade de aprendizagem, né? A dislexia, o transtorno de aprendizagem, o TDAH, transtorno de atenção, que a consequência é a falta de aprendizagem, a desregulação emocional, né? E outras consequências que esse transtorno traz para a criança, né? E isso me trouxe vários bloqueios emocionais em relação aos estudos, né? Eu não tinha o hábito da leitura, eu não gostava de estudar, eu odiava ir para a escola, né? Eu sempre faltava aula. É... Inclusive, sempre no final do ano era uma das reclamações das professoras, né? O fato que eu faltava muita aula, né? E isso elas não gostavam muito, mas é que para mim, né? Eu achava chato aquilo, eu não gostava, né? Eu tinha que sentar, sentava ali, ficava copiando o que o professor escrevia no quadro, né? Era um quadro verde, bem antigo, aqueles quadros verde antigo, né? Escrevia com giz. E aí tu tinha que ficar copiando ali, e aí como eu tinha desatenção e a dislexia, acabava que eu não entendia nada, não conseguia ler, não conseguia escrever, eu escrevia muita coisa errada, né? Era um dos sintomas que eu tinha. E aí o que acontece? Eu fui criando esse bloqueio com os estudos, né? E talvez você que está aqui me assistindo também tenha esse tipo de bloqueio, né? Depois deixa um comentário aqui para mim saber se você também teve, quando você olha para a escola, né, para o teu passado, e você lembra daquela situação de ir para a escola, né? Você talvez vai ter um sentimento semelhante ao meu, que eu não gostava de estudar, eu não gostava de ir para a escola, eu não rendia nos estudos, né? E eu tinha um complexo de inferioridade, né? Eu me sentia mal porque eu não aprendi os conteúdos, eu não conseguia memorizar os conteúdos. E aquilo me deixava mal, né? Por quê? Porque aquele ambiente da escola, aquele ambiente que tu está inserido na escola, ele acaba comparando muito, né? Aquele aluno que tira 10, ele pode ser alguém na vida. E aquele aluno que tira 0 não pode ser alguém na vida. E aconteceu situações comigo na escola pública, que eu escutei isso de professores. Eu escutei de professores falando que eu não podia ser médico. Eu escutei de professores
que eu não podia ser alguém na vida, porque eu era burro, eu era incapaz, né? Porque eu não tinha me adaptado àquele modelo de estudo. E muitas pessoas, e eu achei que, assim, que era um complô contra mim, né? Eu pensei, pô Deus, por que eu, né? Por que que eu, né, tive tanto azar na vida, né? Porque eu nasci numa família pobre, né? Minha mãe empregada doméstica, sem pai. E eu pensava assim, pô Deus, por que que eu fui tão azarado assim, né? Nasci numa família pobre, dislexia, TDAH. E aí eu ficava, pô, por que eu, né? Eu achava que era só eu achava que eu era único, eu achava que eu era especial, que eu era o único azarado, né? E aí depois, quando eu fui conversando com os meus alunos que foram aprovados em medicina, né? Tem o depoimento deles aqui, podem pesquisar depois. É, eu comecei a descobrir que acontecia a mesma coisa com eles. Eles também sentiam isso, eles também sentiam essa angústia, eles também sentiam essa frustração de não conseguir render os estudos da escola, né? E aí o mais louco de tudo, né? O mais louco de tudo é que aquele sentimento de querer ser médico, ele só aumentava. Entendeu? Então, eu ia mal na escola, eu ficava mal emocionalmente, mas a vontade de ser médico aumentava. E eu ficava, pô Deus, por que, né? Por que tu botou esse pensamento aqui? Por que tu deixou eu sonhar? Porque eu quero ser médico, eu quero vencer na vida através da medicina, mas eu sou um péssimo aluno. E eu ficava com aquilo na minha cabeça. E aí a escola diz o quê? O que a escola diz? Comenta aqui pra mim, o que a escola diz? Para você passar em medicina, você precisa... Comenta aqui pra mim. Comenta aqui. A escola diz que para você passar em medicina, você precisa ser... Precisa ser o quê? O que você precisa ser para você passar em medicina? Precisa ser nerd, né? Não é isso que a escola conta? Você precisa ser nerd, você precisa ser inteligente, você precisa ser o melhor da turma, você precisa tirar as melhores notas, você precisa morrer estudando, você tem que comer... Tem uma aluna minha, né? Que é a Maria, né? Que ela fala o seguinte, que na escola, quando ela falou que ela queria ser médica, as professoras falaram para ela, não, você tem que comer os livros, você tem que morrer estudando, né? Olha que louco isso, né? Olha que negativo esse tipo de pensamento, né? E aí, ao longo da minha vida escolar, né, eu sempre trago isso, né, eu sempre falo isso quando eu vou fazer aulas para vocês, né, porque eu tenho essa responsabilidade, né, tem uma galera que me acompanha aqui, graças a Deus, né, a galera gosta do que eu falo, das reflexões que eu faço aqui. Eu sempre falo isso, eu nunca fui um bom aluno, eu sempre tirei as piores notas, eu fui reprovado. E o que mais me dói, né, é que várias pessoas que vêm aqui me acompanhar, que fazem enfermagem, fisioterapia, nutrição, né, ou até mesmo estética, né, tem uma galera que me acompanha aqui também que já fez estética, cursos da área da saúde, odontologia, né, ou até mesmo o pessoal que está na escola, que, pô, Léo, eu desisti da medicina porque eu não era um bom aluno, eu não gostava de estudar. Né? Então olha que bizarro isso, né? Então a pessoa ela teve esses bloqueios porque aquele método, entendeu? Que era igual que a minha avó estudou, que eu igual há 100 anos atrás, embora, né, a gente percebe que teve várias evoluções tecnológicas. Então hoje eu consigo conversar com vocês, né? Eu tô aqui no sul, eu consigo conversar com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Porque haja vista a evolução da tecnologia. Então, um dado bem interessante, só para vocês terem, né, anota aí, nos últimos 10 anos, tá? Nos últimos 10 anos, se descobriu mais sobre o cérebro, do ponto de vista neurocientífico, do que nos últimos 1000 anos. Nos últimos 10, teve mais conhecimento científico sobre o cérebro do que nos últimos 1000 anos. Então, tem várias evidências mostrando para você, né? Só que infelizmente no Brasil a gente está atrasado, tá?
É triste falar isso, mas é verdade, a gente está atrasado. Então aqui no Brasil, o conhecimento ele chega atrasado. Infelizmente, quando tu pega a escola, tá naquele modelo tradicional, o modelo da escola, o modelo dos cursinhos, eles estão ainda naquele modelo tradicional, naquele modelo retrógrado, que não funciona, que é improdutivo, que é a mesma coisa do Fusca e do avião, né? Então eu vejo várias pessoas, né, que desistiram da medicina. Talvez você seja essa pessoa, talvez você esteja com medo, inseguro, será que eu vou conseguir passar esse ano? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Mas eu não aprendo, eu não memorizo os conteúdos. Aí vem aquela pergunta, será que você está estudando da forma correta? Porque a gente tem muito essa visão, né? E eu tinha na época que eu estava no mesmo lugar que você, que eu ficava vendo vídeos no YouTube, que a gente vê os alunos nota 1000, né? O aluno nota 10, aquele aluno perfeito, já viu? Os alunos que tiram as melhores notas. O cara é perfeito. O cara sempre, o cara sabe matemática, sabe física, sabe redação, sabe tudo. O cara é perfeito. O cara não tem ansiedade, não tem depressão. O cara não sabe o que é ir mal numa prova, né? E aí a gente toma aquilo como realidade. A gente toma isso como verdade. Por quê? A gente vê a exceção. A gente vê só a exceção. E eu achava que aquilo era o normal da medicina. Não, para passar na medicina, para chegar na medicina, tem que ser só esse tipo de pessoa. O aluno perfeito. Aquele aluno que sempre tirou 10 na escola, aquele aluno que estudou em escola particular, aquele aluno que sempre foi elogiado pelo professor. O perfeitinho. Só que a verdade, só que isso é uma mentira. Esse aqui é uma exceção. A maioria do Brasil é escola pública. O cara tem que trabalhar, o cara foi mal na escola, não teve professor de física, não teve professor de matemática, não teve professor de redação. Eu nem sabia o que era redação. Eu fui descobrir o que era redação depois. Ao longo de toda a escola, eu não sabia. Eu saí da escola analfabeto funcional. E aí eu ficava, meu Deus, por que eu, Deus? Por que só eu tenho essas dificuldades? Por que só eu, né, não consigo aprender, não consigo saber os conteúdos? Por que eu, Deus? Eu ficava, né? Me culpando. Por que eu tão azarado assim? Só que depois, né? E acho que foi uma das coisas que mais me dá a realização de fazer esses conteúdos aqui para vocês, é que eu descobri que eu não era o único. Tem várias pessoas assim. E a maioria, 99,9% é assim. Esse aluno perfeitinho, que passou com 15 anos, em primeiro lugar, na melhor faculdade de medicina do Brasil, esse tipo de casos, de histórias, não é a realidade do Brasil. Isso é a exceção. A exceção da exceção, né? E aí o que acontece? Eu comecei a entender, né? Eu comecei a entender que eu não ia conseguir passar em medicina. Então a escola, haja visto os resultados negativos, não ia bem na escola, não aprendi os conteúdos, eu entendi que medicina não era para mim, que eu não ia conseguir passar em medicina, né? E aí eu fui reprovado em matemática, fui reprovado em história, né? Sofri muito bullying por isso, na escola pública, né? Não é como é hoje, né? O bullying, naquela época, isso em 2011, 2012, naquela época, não existia essa questão do bullying, né? O professor humilhava o aluno, tu sofria bullying, as pessoas te criticavam, te humilhavam e estava tudo bem, né? Hoje em dia não, né? Se a professora humilha o aluno grava ali e aí viraliza nas redes sociais, né? Então hoje é diferente, mas na minha época não tinha telefone, o professor humilhava, tu sofria bullying, né? Eu fui humilhado devido a eu ter reprovado em história, né? Porque história é uma matéria fácil, digamos assim, e eu fui reprovado em história. Então isso fez os meus colegas ali do ensino médio me apelidarem do mais burro da sala, né? Então isso me prejudicou muito, porque a tua autoestima vai lá embaixo, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais da questão emocional, mas assim, a tua autoestima vai lá embaixo, tu não se sente capaz, tu não se sente confiante,
né? E aí tu vê os vídeos do YouTube, tu vê o cara é perfeito, né? O padrão, a perfeição, né? O cara não... até chega a dar raiva, né? Porque o cara é tão perfeito, sabe tudo, né? Enfim, e aí você... Pô, eu não sou essa pessoa, eu não sou perfeito, eu não tenho o meu pai me ajudando, eu não tenho mãe, né? Me ajudando, me apoiando, então o que eu vou fazer para conseguir passar? E a gente começa a se comparar, a gente começa a questionar. Tá aí, trabalhar, como é que eu vou fazer a medicina o dia inteiro, né? E como que eu vou conseguir vencer na vida? Como é que eu vou sair da pobreza e ser alguém na vida e estudar? E a gente pô, então isso não é para mim. Não é para mim. Eu vou ter que fazer fisioterapia, eu vou ter que fazer nutrição, eu vou ter que fazer a enfermagem, né? Vou ter que ir para fora do país para fazer medicina, né? Tem uma galera que me manda mensagem aqui. E no meu caso, né, foi um processo muito difícil para mim. Pô, cara, será que eu sou capaz de fazer uma faculdade? Será que eu sou capaz de fazer a prova do Enem? Será que eu sou capaz de fazer um vestibular? Né? Eu fiquei naquela, pô, será que eu tenho capacidade? Será que eu consigo fazer isso? Porque a escola disse pra mim, né, aquele modelo tradicional da escola, do cursinho, ele falou pra mim, pô, tu não é capaz, tu não vai conseguir passar, né? E aí, como que tu vai ter coragem não, eu vou ser médico? Não tem, né? Autoestima lá embaixo. E aí, no meu caso, né, tem vários casos aí da galera que me acompanha, mas no meu caso, eu acabei fazendo educação física, né? Então chegou ali na fase do ensino médio, eu fui reprovado no terceiro ano em matemática, e aí no próximo ano eu tive que repetir, né? Tive que ir na escola lá fazer a recuperação para repetir a matemática, né? E aí, no meu caso, eu acabei fazendo educação física, né? Eu gostava muito de esporte, eu gostava de fisiologia, química, eu gostava dessa parte mais biológica, né? E gostava muito de exercício físico, eu gostava muito de performance. E aí eu acabei fazendo educação física, né? E entrei na educação física e meio que esqueci aquele sonho da medicina, tá? Só que aí, quando eu tava no segundo ano, no finalzinho do primeiro ano eu comecei a trabalhar numa academia, né? E aí nessa academia que eu trabalhava tinha vários estudantes de medicina, vários estudantes de medicina, inclusive que são meus amigos até hoje, que eu fui na formatura deles, né? Inclusive depois eu vou contar que me deram material também. Enfim, conheci vários estudantes de medicina, né, nessa academia que eu trabalhava e aquilo parecia que era um sinal, sabe? Quando tu chega a pessoa e tu começa a conversar, né? Eu fazia estágio nessa academia. E aí tu vai conversando com as pessoas, pô, tô fazendo medicina, né? Hoje eu tenho aula de histologia, eu tenho aula de anatomia, hoje eu tenho aula de clínica médica, tenho aula de cirurgia. E aí tu vai conversando, vai trocando ideia e tu vai vendo que são pessoas comuns. Tu começa a conversar com a pessoa, pô, eu também não era um bom aluno. Também não ia bem na escola. E aí tu começa a ver que aquele vídeo do YouTube que você assistiu, né? É uma mentira. Tem pessoas comuns também que passam em medicina. Que o pai e a mãe não tinham condições, que a pessoa estudou em escola pública. E aí eu comecei a descobrir que existia uma forma de você fazer medicina de graça. Eu não sabia disso, eu não sabia que existia a SISU, eu não sabia que existia a ProUni. Eu só fui descobrir do FIES, né? Porque eu consegui entrar na faculdade por causa do FIES. Mas eu nem sabia que era um programa, eu achava que era um financiamento. Você passava na faculdade, ia lá e fazia um financiamento com a faculdade. Eu nem sabia que era do governo. Eu não sabia que existia o ProUni, eu não sabia que dava para tu fazer medicina de graça. Eu lembro como se fosse hoje uma moça que foi na academia, que é médica hoje, né? Ela é médica pediatra, a Cláudia. Ela vem de uma família humilde do interior e ela tinha passado em medicina através desse programa ProUni, né? Ela estava no segundo, terceiro ano da faculdade de medicina, atualmente ela já é médica. E aí ela falou, não, eu sou bolsista, eu tenho bolsa 100%. Eu, pô, o que é isso? Eu não sabia que existia isso, né? Eu acabei a escola, pô, medicina tem que pagar 10 mil, 15 mil, vou desistir desse sonho de ser médico, um sonho de criança que eu tinha, né? Um sonho de infância. Aí eu descobri que tinha um negócio chamado SISU, que possibilitava você passar em medicina na federal, bastava você ir bem no Enem. Eu fui descobrindo isso, eu não sabia dessas coisas, né? Hoje, graças a Deus, é mais difundido esse conhecimento. Hoje é difícil uma pessoa que não saiba o que é um ProUni, o que é um SISU, né?
E entre outras bolsas que tem, tá? Não é só essa, por exemplo, tem uma aluna minha, a Milena, que foi aprovada em medicina através do programa Mais Médicos. Então hoje ela faz medicina de graça na Uninove, através desse programa, que eu também nem sabia que tinha, né? Então assim, no meu caso eu descobri isso, né? Eu fui descobrindo assim, conversando com a galera. E aí eu fui percebendo que era possível também eu passar em medicina, né? E aí parece loucura, naquela época, né? Eu, eu, eu lia bastante jornal, né? Por quê? Porque com 17 anos eu trabalhei como entregador de jornal, né? Então eu trabalhei ao longo de todo o ensino médio, eu trabalhei, né? Trabalhei no supermercado, trabalhei entregador de jornal, né? Fiz várias atividades, né? Trabalhei de tudo que vocês imaginar, eu trabalhei, tá? Até de cozinheiro eu já fui, garçom, tudo que vocês imaginar. Mas aí, como eu trabalhava como entregador de jornal, eu criei o hábito de ler o jornal, né? Eu criei o hábito de sempre ler o jornal, né? E aí, um belo dia eu estava lá na academia, lendo o jornal, e aí eu vi uma matéria de um rapaz, né? Que tinha passado na Federal aqui da capital, do Rio Grande do Sul, e ele era da periferia de Porto Alegre, né? E aquilo me chamou a atenção, aquilo, né? Pô, se esse cara conseguiu, eu também consigo, né? Só que eu estava fazendo educação física, com financiamento lá, dívida no banco, né? E como é que eu ia contar para minha família que eu tinha o sonho de ser médico? Como é que eu ia contar para minha família que eu ia abandonar a educação física? Eles iam rir da minha cara. Como é que eu ia chegar para os meus amigos e ia falar que eu ia abandonar a educação física para estudar para passar em medicina, sendo que eu era o pior da turma na época da escola? Entende? Talvez você também esteja passando por essa situação, né? Talvez você que está me assistindo aqui também você tenha passado por uma situação semelhante. E aí eu ficava naquilo, né? Só que acontece, quanto mais eu ia vendo, eu ia pesquisando sobre medicina, eu ia estudando, eu ia vendo que se eu quisesse, se eu estudasse, se eu lutasse por esse sonho, eu ia conseguir, tá? E aí, cada vez mais eu fui gostando menos da educação física, sabe? Na verdade, assim, eu gostava da fisiologia, eu gostava da parte de bioquímica do exercício, biomecânica, eu gostava dessa parte, anatomia, eu gostava. Só que não era o meu sonho não era ser professor de educação física. Quando eu fechava o olho e me imaginava no futuro professor de educação física, eu começava a chorar, eu começava a ficar com ansiedade. Porque não era meu sonho. Meu sonho era ser médico. E aí aquilo começou a me frustrar. Eu comecei a ficar frustrado. Eu comecei, pô, cara, eu não quero mais fazer isso, né? Eu quero, eu quero fazer medicina, eu quero ser alguém na vida. E aí eu fui cada vez mais desgostando da educação física, eu comecei a ficar frustrado. Porque eu não tinha escolhido educação física porque eu queria, eu tinha escolhido educação física pela escassez de possibilidades. Eu sabia que o meu sonho, e aí é bizarro isso, né? Eu falo bastante sobre neurociência aqui para vocês, mas é bizarro isso, né? Começa a vir aquele pensamento, aquele pensamento, aquele pensamento, e aí você começa a pensar, pô, cara, será que é para mim, né? E aí tu começa a ver, pô, eu não tenho a minha mãe é empregada doméstica, não tenho pai, eu não tenho apoio da família, como é que eu vou conseguir isso? E aquele pensamento não para eu tentava, não, eu vou esquecer a medicina. E aquilo voltava na minha cabeça, voltava na minha cabeça. Aí eu ficava, pô, cara, por que isso, Deus? Né? Por que tanta dificuldade? Por que tanto obstáculo? E por que esse pensamento não para de vir na minha cabeça? Né? E tem vários estudos científicos sobre a questão do pensamento, como é que ele surge, né? É bizarro isso. E aí eu ficava, cara, por que eu não consigo desistir? Por que eu não foco aqui nisso, né? Termino a faculdade de educação física e esqueço a medicina. Mas eu não conseguia desistir, dizer, não, eu vou abandonar e não quero mais. E aí, pessoal, é muito louco isso. Aí, beleza, tava no terceiro ano da educação física, né? No mais ou menos, acho que quinto semestre, eu não lembro exatamente. E aí eu fui convidado para uma formatura de medicina, né? Um amigo meu
inclusive eu conheci na academia, né? Ele me convidou para ir na formatura dele. Olha que louco isso. Até hoje eu não sei porque que ele me convidou. E aí eu fui na formatura dele. Era finalzinho de abril, mais ou menos assim, a formatura dele. E aí eu fui nessa formatura. E aí eu já tava naquela, já tava naquele processo, pô, eu vou desistir, eu vou tentar estudar, nem que eu morra estudando, nem que eu coma os livros, né? Eu vou estudar e vou ser alguém na vida. Eu já tava naquela. E aí eu fui nessa formatura e foi ali, sabe? Quando eu vi ali todos os acadêmicos recebendo diploma de médico. Cara, aquela formatura foi assim, foi surreal. Quando eu vi aquilo, cara, eu tenho que. Esse é o caminho, sabe? Foi um sinal do divino. É isso que tu tem que fazer. Aí, acho que passou umas 2 semanas, eu criei coragem, fui na faculdade que eu fazia educação física, tem a central do aluno lá, cheguei pra moça, eu quero cancelar a matrícula da faculdade de educação física. Ela falou, tu quer trancar? Tu tem a possibilidade de trancar e 2 anos, em até 2 anos você pode voltar, né? Ela falou isso pra mim. Ó, você tem a possibilidade de trancar. Não precisa cancelar. Se tu cancelar, tu não pode mais voltar. É todo aquele argumento, né? Aquele marketing que eles fazem lá pra te persuadir a ficar ali, né? E aí depois tem várias faculdades aí que tu tem o diploma e depois tem que dirigir o Uber, né? Aí eu pensei, cara, não, eu vou cancelar a matrícula, eu não quero trancar, eu quero cancelar. Porque eu pensei comigo, imagina se eu desisto no meio do caminho, eu vou querer voltar para educação física. E aí eu vou ser frustrado, entende? Então a minha opção ali foi o quê? Eu vou cancelar. Porque se eu só trancar, tem a possibilidade de voltar. E eu não sei como é que vai ser essa jornada. E se eu não tiver, eu sei que eu vou ter vontade de desistir no meio dessa jornada, porque não vai ser fácil. Eu sei que vai ser difícil. E aí eu pensei, não, eu quero cancelar. Aí falei com meio grosso assim pra menina, eu lembro como se fosse hoje, pessoal. Sentado ali, falando com a moça, falei, não, fui um pouco rude com ela, não, eu quero cancelar, moça, não entendeu? Eu quero cancelar isso daqui, né? Eu falei um palavrão lá pra ela, não, eu quero cancelar essa, né? E aí ela ficou um pouco assim espantada, hein? E fez ali a documentação, cancelei, né? Então saí da educação física com dívida no banco, né? Ninguém na minha família apoiando, né? Porque eles achavam que, pô, esse cara tá maluco. Meus amigos, ninguém acreditou, ninguém achou que era possível. Mas eu sabia, eu vou lutar, eu vou correr atrás desse sonho, né? Porque eu pensei assim, cara, 6 anos vai passar pra mim e vai passar pra você também, né? Eu pensei assim, 6 anos vai passar. Daqui a 6 anos eu escolho, né? Se eu quero ser médico ou se eu quero continuar aqui fazendo a mesma coisa que eu faço. E aí eu escolhi, não, daqui 6 anos eu quero estar na faculdade de medicina. Aí o que eu fiz? Aí eu peguei todo o dinheiro que eu tinha guardado, né? Peguei todo o dinheiro e comprei todos os cursinhos online que você possa imaginar. Tudo que tu puder imaginar eu comprei. Curso de redação, curso de química, curso de física, plataforma de questões, o que tu imaginar, cronograma, o que tu imaginar eu comprei. Livro, tudo. Livro de questões, apostila de não sei o que eu comprei. Eu pensei assim, não, eu vou sentar a bunda na cadeira e vou comer os livros. E aí eu comecei, via videoaula manhã, tarde e noite. Comecei, comecei, porque assim, eu não sabia ler, eu não sabia escrever, eu não sabia fazer nada. Eu saí da escola analfabeto funcional. E aí comecei, né? Livros e coisas. E aí o que acontece? Quanto mais eu estudava, mais eu esquecia o conteúdo. Da mesma forma que eu aprendi as coisas, eu esquecia. Aí eu pensei assim, eu tive a brilhante ideia, não. É porque eu estou estudando pouco tempo. Aí eu trabalhava numa academia, no período da noite. Aí eu pensei assim, não, eu vou ter que reduzir meu sono. Eu estudo e trabalho. Estou estudando ali diretaço. Então quando eu chegar na academia, eu chegar mais ou menos umas 10 horas da noite, eu vou voltar a estudar, né? Então eu tive a brilhante ideia, não, se eu não estou rendendo nos estudos, eu estudo e esqueço, eu tenho que aumentar o tempo de estudo. É que eu estou estudando pouco.
E aí só tem as horas de sono. Então o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o tempo de sono. Né? Olha a brilhante ideia. O sono tão importante, né? Mas enfim, essa foi a. Aí eu aumentei as horas de estudo e reduzi o tempo de sono. Tá? Isso aí bota aí umas 6, 8 horas de estudo por dia. Pô, Léo, mas só isso é que pra mim, no meu caso, eu trabalhava, né? Então pode parecer pouco para algumas pessoas, mas no meu caso eu tinha que trabalhar. Então é cansativo, né? Você estudar 8 horas por dia, mais o teu trabalho, né? Mais é puxado. Então comecei a dormir menos. E aí o que acontece? Tu começa a ter sono. Aí eu tava estudando, pegava no sono. Tava estudando, pegava no sono. Beleza, o que acaba com o sono? O café. Aí comecei a ficar viciado em café. Café, 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 café. E aí uma hora o café não rendia mais. Aí eu fui pro Guaraná. Eu lembro que eu fui. Pessoal, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui numa farmácia que tinha na esquina da minha casa. Fui na farmácia lá e comprei um pó de Guaraná. Tinha pesquisado na internet, pó de Guaraná. Aí botava ele com água, mexia e comecei no Guaraná. Porque, né, pelo que eu havia pesquisado naquela época, o Guaraná era mais forte que a cafeína. Comecei café e Guaraná. E aí, o que acontece? O sono reduzido, abuso de cafeína. E aí o que acontece? O teu estudo ele começa a virar um filme de terror. Você começa a ter ansiedade, você começa a ter medo de estudar. Você não tem prazer de estudar. Porque você fica, meu Deus, será que vai dar certo? Meu Deus. E aí, quando eu cancelei a matrícula, era mais ou menos maio, junho, maio, né? Aí comecei a estudar mais ou menos em junho, né? E a prova era em outubro, tá? A prova do Enem era em outubro. E aí eu comecei a estudar. E aí acontece, ia chegando próximo da prova e eu não estava rendendo nos estudos, né? E o meu maior medo era ter que estudar ano que vem, né? Eu pensei, não, eu vou focar aqui, eu vou estudar o que tiver que estudar, vou fazer o que tiver que fazer, mas eu quero passar logo, né? Esse era o meu medo. Aí o que acontece? Eu comecei abuso de cafeína, comecei a comer só alimentos ruins, eu sempre tive uma alimentação adequada, eu comecei só a comer alimentos industrializados, bolacha, massa, né, muito carboidrato, pão, açúcar, então só alimentos ruins, né, chocolate. Por quê? Porque o meu estudo era estressante, então era como se fosse um filme de terror. E aí eu acabava descontando na comida, tá? Isso é muito comum, são vários relatos aí da galera que me acompanha desse tipo de coisa. A pessoa começa a estudar e acaba engordando, né? Acaba tendo compulsão alimentar. Inclusive teve uma aluna do Atleta da Mente que desenvolveu compulsão alimentar, né? Antes dela entrar no método, ela fazia cursinho antes, e aí ela, durante a época do cursinho, ela desenvolveu compulsão alimentar. E aí comigo aconteceu algo semelhante. Eu comecei a ter mais ansiedade, eu comecei a dormir mal, eu comecei a ficar fadigado nos estudos, né? Então no começo eu conseguia render nos estudos. E aí começou a chegar na véspera da prova, eu comecei o quê? Eu comecei a ter prejuízos no meu estudo. Eu comecei a não conseguir render mais nos estudos. E aí o teu emocional vai lá em cima, e quando você aumenta o teu emocional, você bloqueia a aprendizagem e bloqueia a memorização, né? Você entra no que eu chamo de ciclo vicioso. Então eu estudava os conteúdos, via as videoaulas, né, de forma passiva, e esquecia os conteúdos. Eu era improdutivo, porque eu ia ter que estudar de novo aquele conteúdo, e eu ficava estressado e inseguro, né, achando que eu não ia conseguir passar. E aí foi horrível, assim, foi horrível. Aquilo que era um sonho começou a virar um pesadelo, né? Eu começo a minha preparação super motivado, pô, eu vou estudar, né? Eu vou fazer acontecer. Só que chegava na véspera da prova, eu tava ali com depressão, ansiedade, dormindo mal, comendo mal, tudo errado, tava tudo errado, né? E mais o meu trabalho, mais a pressão, né, de ter largado uma faculdade. E essa pressão que nos colocam, né? Pô, tu tem que resolver a tua vida, tu tem que passar logo, tu tem que ser médico logo, toda essa pressão que tem, né? E os vídeos que tu vê de pessoas perfeitinhas na internet, né? Isso acaba também te prejudicando, porque daí tu acha, pô, eu não sou essa pessoa, eu não sou perfeito. Eu procrastino, eu não consigo estudar, eu tenho ansiedade, eu tenho medo, eu tenho insegurança, e aí isso acaba te prejudicando, né? Então eu sempre falo isso, toda a aula que eu faço, eu sempre falo isso, né? Tomem cuidado com a perfeição da internet. Se tu vê um cara que é perfeito, toma cuidado, tá? Isso pode te prejudicar, pode mexer com o teu nível emocional, tá? Perfeição demais, acende uma red flag ali, acende a bandeira vermelha. Ok.
Aí chegou a prova lá e eu sempre falo isso, o Enem, o vestibular, eles não cometem engano. Eles sabem exatamente quem estudou e quem não estudou. Eles sabem disso. Eu estava lendo a prova e eu sabia que eu não ia passar. E dói na alma. Você lê a prova e saber que tu não vai passar. Tu vai lendo a prova, vai errando e durante a prova tu já está assinando ali a tua reprovação. Dói na alma. E aí tu se pergunta, tá, mas como assim você não estudou? Se você aumentou o teu tempo de estudo, você tinha todas as plataformas, todos os cursinhos que você imaginar, esses famosos, né? Eu tinha o login de todos eles, eu comprei, né? E olha que eu tinha mentalidade de pobreza. Eu gastava no churrasquinho no final de semana, na cervejinha, mas não comprava um livro de R$ 5, um livro de R$ 10. Eu tinha essa mentalidade. Mas aí com o tempo eu comecei a entender que eu precisava investir em conhecimento, senão eu ia ter o mesmo fim da minha família. Né? Na minha família é assim, nasce pobre e morre pobre. Eu olhei isso, não. Se eu fizer a mesma coisa que eles fazem, eu vou ter o mesmo resultado que eles têm. E aí eu tenho que fazer diferente. Primeiro ponto, investir em conhecimento. Então, parei de gastar no final de semana e comecei a comprar livros, comecei a investir em conhecimento. Então, eu tinha todos os cursinhos, eu tinha todas as plataformas, eu tinha todos os cronogramas, só que aquilo não funcionava. Então, por mais que eu tenha gastado tempo assistindo videoaula, lendo a apostila, fazendo questões, eu não tinha estudado. Né? Depois, com a neurociência, eu descobri que estudar é adquirir conhecimento. Estudar é adquirir conhecimento. E o Enem e o vestibular sabem disso. Eles sabem quem estudou e quem não estudou. Ele vai te perguntar. Se você não tem o conhecimento contigo, você não vai conseguir fazer a prova. Aí tem a questão da aprendizagem, né? E a memória. A memória é o quê? É você recuperar aquele conhecimento e colocar ele para fora. É justamente isso que você vai fazer no dia do vestibular, no dia da prova. Você vai usar o quê? A ferramenta memória, que é a tua capacidade de guardar as informações e recuperar essas informações. Então, se você não tem memória, você não consegue. Aí você pergunta, quantas aulas eu tive sobre memória? Nenhuma. Quantos livros eu li sobre memória? Nenhum. Quantos livros eu li sobre aprendizagem? Nenhum. Quantos cursos eu fiz sobre aprendizagem, sobre memorização? Nenhum. E aí a prova escancarou, você não vai passar. Você não merece passar. E eu, como assim, Enem? Como assim eu não mereço passar, né? Eu estudei tanto, eu me dediquei tanto, eu tranquei uma faculdade, eu cancelei a matrícula da faculdade para estar aqui estudando, como é que você não vai deixar eu passar? E ele não deixa. E dói. Ele vai te bater, ele vai te derrubar, ele vai te deixar no fundo do poço, porque você não merece passar. E doeu para mim entender isso, e que eu não merecia passar. E aí depois dessa prova, eu desenvolvi depressão, eu desenvolvi ansiedade. Só que eu não tinha depressão, eu não tinha ansiedade. Eu desenvolvi ansiedade, depressão, compulsão alimentar, entre outras coisas, porque eu comecei a estudar para passar em medicina. Olha que louco isso. Eu desenvolvi ansiedade, depressão, compulsão alimentar, entre outros problemas, porque eu comecei a ir em busca de um sonho. Que louco, né? Eu tinha um sonho de ser médico, de passar em medicina, que fez o quê? Eu desenvolver esses problemas emocionais. Que louco, né? Que louco. E muitas pessoas sofrem com isso. O cara começa a estudar e ele desenvolve depressão, ansiedade, e isso culmina em ele desistir da medicina. Que foi o que eu fiz. Eu desisti da medicina. Sim, eu não sou perfeito. Infelizmente, é verdade, pessoal. Eu não sou perfeito. Eu fui reprovado em história, eu fui reprovado em matemática. Eu venho de uma família humilde, mãe doméstica sem pai. Fui criado apenas pela minha mãe. Eu não sou perfeito. E aí, foi muito difícil para mim naquela época aceitar isso, porque a internet, ela é muito tóxica. Ela tem o seu lado positivo
e tem o seu lado negativo. Infelizmente, pessoal, a internet ela é tóxica. E aí você vê aquelas histórias perfeitas, aquelas histórias maravilhosas, de aprovados, né? Os nota 1000, os nota, né? E aí você olha, eu não sou essa pessoa. Como é que eu vou conseguir? Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, ninguém me apoia, ninguém acredita em mim, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que estudar e trabalhar. Como é que eu vou conseguir? E aí eu desisti. Eu desisti do meu sonho. Desisti do meu sonho de passar em medicina. Na minha primeira reprovação. Às vezes a galera manda mensagem para mim, Léo, eu vou ficar 3 anos, eu vou ficar 5 anos estudando, não sei o quê. Né? Aí eu vejo o cara muito confiante, eu lembro de mim. Eu comecei, eu também não. Eu vou estudar, eu vou fazer acontecer. Na primeira reprovação eu desisti do meu sonho. Na primeira eu desisti. E muitas pessoas que mandam mensagem para mim também desistem na primeira. Então veja bem, eu comecei cursinho, videoaulas, cronogramas e aquilo não funcionou para mim. Eu repeti o mesmo erro que eu repeti na escola, né? Eu já sabia que esse tipo de estudo não ia funcionar para mim. Aí eu peguei, reproduzi o mesmo tipo de estudo. Aí eu acabei desistindo. Aí fui trabalhar, trabalhei de cozinheiro, tinha um amigo meu que tinha uma empresa de marmita fitness, né? Trabalhei com ele, eu trabalhei vendendo suplementos, trabalhava também em academia, dava aula, tinha um amigo meu que era jogador de futebol, né? Foi uma experiência que eu tive também, né? De trabalhar com atletas de futebol, né? Na educação física. Trabalhei de garçom, trabalhei de segurança, fiz o que vocês imaginar. Trabalhei de tudo, né? Fui correndo atrás das coisas. Mas meio que desisti, né? No outro ano eu não tive coragem, não tive capacidade de voltar a estudar, né? E aí acabei desistindo do meu sonho. Aí foi um dos piores anos da minha vida, né? Foi um dos piores anos da minha vida, então eu fui reprovado, né? E depois no outro ano eu desisti. O pior ano da minha vida, desenvolvi depressão, ansiedade, foi horrível assim pra mim, né? E eu não me sentia feliz, só que aquele pensamento da medicina não parava de aparecer na minha. Parecia que eu saía na rua e eu via o cara escrito medicina, sabe? Era bizarro isso. Saía na rua, via o cara com a mochila da medicina. Saía na rua, viu o cara com o moletom da medicina. E aquilo não parava de me perseguir, mas eu não conseguia voltar a estudar, né? Aí fiquei 1 ano parado, foi mais ou menos 1 ano e meio parado. E aí eu pensei assim, não, eu tenho que voltar a estudar. Eu não posso desistir assim, eu não posso desistir desse sonho. E aí eu resolvi voltar a estudar, né? Resolvi que eu ou ia passar em medicina ou ia morrer tentando. Não falei, não, cara. Eu tava com 22 anos, tá? 22 anos. E eu falei, cara, ou eu vou passar ou eu vou morrer tentando. Tá? Porque assim, eu não posso chegar lá no fim da minha vida e ficar reclamando. Não, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, ninguém me apoiou, eu não tive oportunidade. Eu não queria ser esse tipo de pessoa. Entende? Eu não queria ser esse tipo de pessoa. Aí eu pensei, cara, e quando eu tiver filhos? Eu sei o que é usar o SUS. Meu filho vai ter que usar o SUS também. Eu sei o que é estudar em escola pública. Meu filho vai ter que estudar em escola pública também. E se meu filho precisar fazer uma cirurgia, se ele precisar de um tratamento médico, eu vou ter condições de dar uma qualidade de vida boa para ele? E aí tu começa a refletir, né? Porque quando tu tá com 18, 19 anos, né? Tu é mais, foda-se, né? Tu é mais assim. Agora, quando tu começa a ver, e eu saí de casa com 14 anos, né? Com 14 anos eu resolvi sair de casa. Aí acontece, quando você mora sozinho, quando só depende de você, você não tem apoio familiar,
Você começa a pensar nisso, tá? E o futuro? Como é que vai ser meu futuro? Vai ser sempre assim, não tenho, não posso, não consigo, não é pra mim, né? Esse era o que eu falava, não tenho, não posso, não consigo e não é pra mim, sabe? E aquilo vai te destruindo por dentro. E é louco, porque daí tu vê na internet o cara é perfeito, né? Os aprovados em medicina, os perfeitos, os nerds, né? Os caras mega inteligentes, não é assim? E aí tu te destrói por dentro. Mas eu voltei, né? Depois de um ano e meio parado, eu voltei a estudar. Aí o que eu fiz? O que vocês acham que eu fiz? Peguei um dinheiro que eu tinha guardado e plataforma de física, matemática, todas, as mais top aí que vocês imaginarem, eu adquiri. Cronograma, todos. Aí, passa um mês, 2 meses e aquilo não funcionava. Eu não aprendia, não conseguia render nos estudos, né? E eu fui um cara que eu comecei do zero. Eu não sabia física, não sabia matemática, não sabia usar uma crase, não sabia usar uma vírgula, não sabia nada. Entende? E aí aquilo não rendia. E aí, o que acontece? Cara, insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Foi ali que eu tive o start. Se eu quero passar em medicina esse ano, eu tenho que fazer diferente. Eu preciso mudar. Eu comecei a me questionar, né? Eu lembro que eu tinha visto uma menina que ela tinha passado em medicina na USP em 90 dias. Eu, caraca, pô, a mulher passou em 90 dias na USP. Aí eu vi um outro rapaz lá, 67 dias, passou na Federal. Eu pensei, pô, cara, se tá me parecendo que tem um jeito de fazer diferente, que eu não sei, que ninguém me contou. E aí, eu tava dando aula para um aluno meu, né, que era jogador de futebol, tava fazendo a preparação dele, e aí nós conversando ali, dele mostrando, ó, esse aqui, mostrando um videozinho ali, esse aqui é o melhor do mundo na minha profissão. Desculpa, na posição dele, né? Ele jogava numa posição lá. E aí ele falou, olha, tá vendo esse aqui é o melhor do mundo na minha posição. Tava vendo um vídeo do cara e tal. E aquilo me deu, foi um outro sinal também. Eu pensei, cara, eu preciso aprender com os melhores do mundo. Quem são os melhores do mundo? Né? O Einstein já falava, eu consegui descobrir tudo isso que eu descobri porque eu estava apoiado no ombro de gigantes, né? Ele fala isso, tem uma frase dele. Eu consegui enxergar mais longe porque eu estava apoiado nos ombros de gigantes. Eu pensei, não, eu preciso fazer diferente, eu preciso entender quem são os melhores do mundo. E aí veio a neurociência, foi aí que eu comecei. Aí eu já dominava o inglês, né? Eu já sabia inglês, e aí eu comecei a ler coisa em inglês, comecei a fazer cursos, treinamentos em inglês, e aí eu comecei a descobrir que eu não era burro. Eu comecei a descobrir que a escola e o cursinho tinham escondido de mim. Que era possível eu passar, que era possível eu aprender. E aí eu fui descobrindo como que funcionava o cérebro. Eu fui descobrindo por que o Brasil é o pior no mundo em educação. Né? Sala de aula, metodologias passivas. Você só recebe o conhecimento, você não cria, você não estimula o teu cérebro a pensar. E aquilo, eu fiquei assim, caramba. Sabe quando tu fica, nossa, é isso que eu precisava, né? E aí comecei a desenvolver uma metodologia própria de estudo, né? Porque eu não funcionava com o método tradicional das videoaulas, dos cursinhos, não, aquilo não rendia para mim. Eu falei, não, vou criar o meu método de estudo, vou criar a minha metodologia de estudo baseada nesses conhecimentos que eu adquiri, né? Por quê? Porque uma coisa é você ler um artigo científico, né? E lá no PubMed, que é uma plataforma de artigos científicos médicos, ler lá um artigo sobre aprendizagem, sobre memorização. Outra coisa é você aplicar isso, né? Como é que eu vou aplicar esse conhecimento na minha rotina para passar em medicina, né? E aí eu comecei a fazer esses treinamentos, fazer esses cursos, comecei a desenvolver a minha metodologia de estudo, né? Comecei a criar o meu método de estudo que pudesse me possibilitar a passar em medicina em pouco tempo, tá? E aí criei essa metodologia. Faltava ali 60 dias para a prova, né? Então estava ali na reta final de estudo e desesperado, né? Porque eu não queria perder mais um ano de estudo, eu queria passar em medicina. Mas eu comecei a ver tudo que eu tinha feito errado. Eu parei
Pô, se eu tô vendo que essas plataformas, esses cursinhos não tá funcionando, tá só me prejudicando, eu deletei, botei fora o login da plataforma. Botei fora o login, parei de ver as videoaulas, joguei fora. Não preciso disso, isso aqui tá só me prejudicando. Parei de me comparar nas redes sociais, né? Parei de ficar vendo vídeo no YouTube, né? Esses vídeos que te prejudicam, e falei, não, eu vou focar no processo. Eu preciso de aprendizagem e memorização e controle emocional. É isso que eu preciso para me conseguir passar. A consequência, a consequência dessas habilidades vai ser a minha aprovação. Então eu foquei muito mais em mim do que na prova. Olha que interessante isso, né? Eu foquei muito mais em mim do que na prova. Eu preciso desenvolver a minha capacidade de aprendizagem, minha capacidade de memorização e minha capacidade de controle emocional. É isso que vai possibilitar que eu consiga passar em medicina, né? E aí, quando eu comecei a estudar os americanos, as técnicas que eles utilizavam, eu vi que eu estudava totalmente errado. Eu comecei a estudar de forma diferente, comecei a aplicar essa metodologia, né? Apliquei ela durante 60 dias e com medo, né? Eu fiquei inseguro, pô, será que isso aqui vai funcionar, né? Que loucura, estudando totalmente diferente do que a maioria estuda. Apliquei essa metodologia, né, durante 60 dias, fiz a prova, foi assim, foi a melhor sensação do mundo, né? Você ler as questões, você saber responder, você acabar a prova antes do tempo, né? Você lembrar dos conteúdos, ter uma boa capacidade de memorização, você ficar bem, você não ficar ansioso, você não ficar nervoso durante a prova. Isso é a maior sensação do mundo. Eu tive uma aluna minha que foi aprovada agora na Federal de Florianópolis, a Renata, e ela fala pra mim, Léo, a maior, quando eu conversei com ela, quando ela foi aprovada, né? A melhor sensação do mundo é você conseguir fazer a prova. Não, a aprovação é uma consequência, mas tu pegar a prova, tu ler as questões de física, de matemática, tu saber fazer, né? E ela também vem de uma questão, de uma origem humilde, escola pública também. Então, para mim, foi uma vitória gigantesca. Eu saber fazer uma questão de matemática, eu saber fazer as questões de física, isso para mim foi uma vitória gigantesca, porque eu não sabia fazer, né? Eu comecei a estudar analfabeto funcional, né? E aí apliquei essa metodologia, né? Apliquei esse método, fiz a prova, fiquei feliz, mas eu pensei assim, cara, o resultado, se eu passar, se eu não passar, é uma consequência. Não pode ser meu foco. Meu foco tem que ser no processo, porque ano que vem eu vou estar estudando. Pode ser anatomia, histologia, dentro da faculdade de medicina, ou pode ser que eu esteja estudando física, matemática, redação novamente, porque eu não passei. São as duas possibilidades, mas eu preciso o quê? Eu preciso de aprendizagem. Porque eu vou ter que aprender para sempre, né? Como médico, eu vou ter que estar sempre estudando, 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 estudando. Entende? Então é justamente isso que eu preciso. Eu preciso de aprendizagem e memorização. A consequência vai ser eu passar, ou durante a medicina eu vou ter que passar também, porque vai ter tem prova a cada 60 dias. Enfim. E essa questão dos 60 dias também tem uma explicação científica para isso, né? Então você consegue modificar o teu cérebro, você consegue estimular a neuroplasticidade, né, dentro desse treinamento físico e mental. Quando você modifica os teus neurônios, você modifica os teus resultados, né? Você tem a neuroplasticidade, né, que é bem complexo, dá para fazer só uma aula sobre isso, tá? Mas é basicamente a capacidade do teu cérebro se adaptar àqueles estímulos que você está dando para ele performar, para ele ter um resultado melhor. Então pega, por exemplo, um jogador de futebol, dá um chute melhor, dá um passe melhor, você aprender a memorizar mais os conteúdos, tá? Você estimular a tua capacidade cerebral. E aí, fiz a prova, né? Fiz a prova e foi muito legal, foi uma sensação bacana, foi uma sensação de, pô, eu consigo, sabe? Eu não sei se eu passei, mas eu consigo. Eu sei como fazer essa parada, sabe? Aí beleza, aí saiu lá os resultados, né? Tem ali primeiro o SISU, né? Aí não deu pra mim, né? Consegui passar na federal, também não era o meu objetivo, né? Não era o meu objetivo passar na federal, porque eu não ia ter condições de morar na capital, né? Então eu precisava ficar aqui no interior mesmo. Então não era o meu objetivo passar na federal, meu objetivo era
realmente passar na particular com bolsa 100%. Muitas pessoas me criticam por isso, né? Não conhecem a minha história, não sabem de onde que eu vim. Ah, o cara falando aí nunca passou na federal. Realmente, eu não passei na federal, né? Não era o meu objetivo passar na Universidade Federal. E tudo bem, né? Cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas condições, sabe aquilo que podia fazer. No meu caso, como eu estudava e trabalhava, estava começando do zero, né? Não sabia usar crase, não sabia usar vírgula, isso era o que eu conseguia fazer. Aí passa ali a semana do SISU, chega a semana do ProUni, né? Para você fazer medicina de graça na universidade particular. E aí, beleza, né? Eu fiquei um pouco ansioso ali, mas eu lembro, quarta-feira, né? Quarta-feira, eu fui trabalhar na academia, né? Voltei da academia e aí entrei lá no site e vi meu nome, né? Aquilo foi uma das sensações mais gostosas, né? Um dos dias mais felizes da minha vida até então. Talvez o dia da minha formatura, né? Talvez a minha formatura seja, eu fique mais feliz ainda na minha formatura, né? Mas até então foi esse dia ali. Porque quando você vê seu nome ali, você não acredita, né? Você fica assim, meu Deus, cara, será que é meu nome ali? E passa um filme na tua cabeça, passa um filme das professoras te humilhando, dos professores não acreditando em você, dos teus amigos rindo de você quando você falou que ia passar em medicina, quando você falou que ia ser médico, ninguém acreditando em você, e você vê ali, pô, cara, eu consegui, né? No caso, eu vim de uma família bem humilde, de passar fome mesmo, né? Então vem aquele filme na tua cabeça, né? Porque só quem já passou por humilhações, quem passou por dificuldade, o cara nunca esquece, o cara lembra daquilo na nossa memória, né? Aquilo é muito vívido. E aquilo passou um filme na minha cabeça, né? E aí comecei a faculdade de medicina, foi incrível, né? Foi incrível começar a faculdade de medicina. Também foi incrível a questão da minha família, né? Eles começaram a me ver de forma diferente. Antes eles me viam como um fracassado, agora eles me viam como uma pessoa de sucesso, porque eu tinha conseguido passar, né? E foi muito legal, né? Pô, eu consegui passar, filho de empregada doméstica. Então foi uma coisa assim, muito legal, né? Eu poder conseguir ter esse resultado. Só que aí quando eu entrei na faculdade, né? Eu continuei trabalhando na academia. E aí no segundo ano, eu comecei a trabalhar numa empresa de São Paulo, né? Comecei ter um salário melhor, né? Antes eu trabalhava numa academia, ganhava uma miséria no final do mês, comecei a trabalhar com essa empresa de São Paulo, no segundo ano da faculdade de medicina. E aí foi uma experiência muito legal e que fez eu me questionar muito, né? Pô, por que que eu escolhi medicina? Por que eu quero medicina? Por quê? Porque eu me vi, né, com a minha vida feita. Eu estava bem financeiramente, trabalhando numa empresa em São Paulo, e eu fazia medicina de graça. Eu só precisava estudar e bem nas provas eu sabia como estudar, porque eu havia desenvolvido uma metodologia que eu estava aplicando ela. Porque estudar, o mecanismo cerebral para você aprender física e matemática é o mesmo mecanismo cerebral para você aprender neuroanatomia e os conteúdos da medicina, é o mesmo processo, né? E aí eu comecei a ter uma crise existencial. Olha que louco isso, olha que louco isso. Por quê? Eu estava com a minha vida garantida, eu estava bem, né? Amando a faculdade de medicina, realizado, estava bem financeiramente, tinha esse emprego. E aí o que acontece? Eu estava mal, por quê? Porque tinha muitas pessoas mandando mensagem para mim, pô, Léo, eu não consigo estudar, eu faço cursinho, eu compro o cronograma, eu vejo videoaula de física, videoaula de matemática, e isso não rende para mim. Eu não consigo aprender os conteúdos. Me ajuda. Eu falava, cara, como é que eu vou ajudar? Eu não tenho tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Aí sempre que era possível, eu sempre fazia um vídeo, né? Sempre fazia uma aula gratuita, né? No final de semana, gravava um vídeo ali, 10, 15 minutos e postava pra galera que me acompanhava, né? E aí muita gente começou, pô, Léo, ensina esse método que tu utilizou para conseguir passar em medicina, me dá uma ajuda, me dá uma luz, né? E aquilo começou a me incomodar, porque eu pensei, cara, será que eu vou... Porque assim, já me chamavam de coach, picareta, guru na faculdade de medicina, né? Porque sempre que era possível, eu sempre fazia um vídeo. Quem me acompanha há mais tempo sabe disso, né? Então, muitas pessoas da faculdade já me criticavam. Pô, esse cara aí, coach, guru, né? Sempre tem esses
adjetivos aí, esses adjetivos pejorativos, né? Esses comentários pejorativos sempre tem, tá? E aí muitas pessoas mandando mensagem pra mim, pô, Léo, me ajuda, me dá uma luz, né? E, pô, cara, eu não tenho como. Só que aquilo me incomodava, porque eu pensava, pô, cara, minha vida já tá garantida, né? Minha vida eu vou ser médico, né? É só eu focar aqui e deu. Não tem mais o que eu me preocupar, né? Só que eu me doía porque eu via várias pessoas que tinham. E aí o cara, quando ele mandava um textão pra mim, os caras mandavam aqueles textão lá do Instagram, né? Hoje não. Hoje é a minha equipe que responde, né? Mas na época eu conseguia. Hoje eu não consigo responder, porque são mais de 300 mensagens que eu recebo por dia. Não tem como. Mas eu lembro que naquela época os caras mandavam texto pra mim, sabe? Contando a história de vida dele ali. Pô, Léo, me ajuda, não sei o quê. E eu lia aquele texto e eu começava assim a chorar, porque eu me via naquela pessoa. Eu fui humilhado na escola, o cara também foi. Eu fui reprovado, o cara também foi. O cara não rende com cursinho, com videoaulas, eu também não rendia. Entende? E aquilo começou, pô, cara, eu preciso, né? E aí, nesses 2 anos da faculdade de medicina, eu já tinha desenvolvido muito o meu método de estudo, né? Eu já tinha desenvolvido muito a minha metodologia de aprendizagem, porque uma coisa é você passar em medicina, outra coisa é você estudar os conteúdos da medicina, né? O conteúdo da prova, do vestibular, do Enem é ensino médio, a medicina é ensino superior, né? Então, dependendo do curso, é mais de 9.000 horas. Se tu comparar a medicina é como se você fizesse 3 vezes o curso de nutrição, haja vista a carga horária, entendeu? Então, assim, é um volume de conteúdo que você tem que aprender a memorizar muito alto. Então, essa metodologia que tinha me feito passar em medicina, eu comecei a lapidar essa metodologia e comecei a aplicar ela na faculdade. Hoje, o que eu mais gosto, né, quando eu converso com meus alunos, é ele falar, Léo, eu passei em medicina e hoje eu tô usando esse método para faculdade de medicina, né, para mim bem na faculdade de medicina. Porque uma roupa, quando você compra uma roupa, você usa essa roupa e depois você tem que botar fora. O conhecimento, né, quanto mais você usa ele, mais forte fica, né? Então quando você investe, por isso que é muito poderoso você investir em conhecimento, livros, cursos, treinamentos, porque quanto mais você usa esse conhecimento, mais forte você fica, mais habilidoso você fica naquilo. Aconteceu a mesma coisa com meus alunos, né? Então isso me deixa muito feliz. Então assim, eu comecei a evoluir esse método de estudo, né? E aí surgiu a oportunidade, né, de eu criar uma turma do meu método, que eu apelidei ele, eu chamo ele de método atleta da mente, né? Atleta, só que da mente. E aí surgiu a oportunidade de eu criar a primeira turma do método atleta da mente. Criei a primeira turma, né? E foi louco, né? Foi louco porque teve alunos, né? Alunos que já foram aprovados já nessa primeira turma, né? Por exemplo, a Diana, a Lidiane. Depois teve a segunda turma, que é a turma da Carlúcia, que foi aprovada em medicina, né? Depois a turma da Milena, que foi aprovada em medicina. Então, assim, teve vários alunos que foram aprovados em medicina, né? Do Atleta da Mente. E aquilo começou a me viciar. Porque quando eu vi os meus alunos aprovados em medicina, que vieram da periferia e conseguiram passar em medicina, da roça e conseguiram passar em medicina, mais de 30 anos, né? Por exemplo, a Lidiane, 38 anos, passou em medicina, né? Isso começou a me motivar cada vez mais, começou a mostrar para mim, pô, eu tenho o dever de mostrar para essas pessoas que tem um caminho diferente, tem um caminho para ela acelerar esse processo, ela não precisa ficar anos ali estudando, tem uma estratégia, né? Então, o grande segredo, para mim, né, na minha aprovação, foi eu ter descoberto a neurociência, que infelizmente no Brasil não é tão difundido, né? O conhecimento científico no Brasil ele é negligenciado, as pessoas não valorizam o conhecimento científico, né? Infelizmente. Então, para mim, o grande segredo foi a neurociência e aprender com os americanos, né? O Einstein já falava, eu só consegui enxergar mais longe porque eu estava apoiado no ombro de gigantes, né? Então, eu acredito que para mim, o grande diferencial da minha preparação foi isso. Foi o Brasil, infelizmente, é uma porcaria, é um método que não funciona. O Brasil é o pior do mundo em educação. Ver a videoaula, sentar a bunda na cadeira e comer os livros não funciona, né? E o americano estuda de forma totalmente diferente. Na Europa, né, o europeu também, pega, por exemplo, a Finlândia, que é um dos melhores sistemas educacionais do mundo, também é diferente. Eles usam metodologias ativas de aprendizagem para forçar você pensar, você aprender e você memorizar os conteúdos, né? E foi muito legal para mim,
porque eu ajudei várias pessoas a passar em medicina. E quando você passa em medicina, é, é como se você estivesse mudando, né? Você tá mudando a realidade, não só a sua realidade, mas a realidade da sua família. E aí quando você passa em medicina, você começa a ter oportunidades na sua vida. Começa a aparecer oportunidades, você começa a conhecer pessoas, adquirir conhecimentos que você nunca imaginou que você poderia adquirir, pessoas que você poderia conhecer, né? Porque quando você investe em conhecimento, a sua vida muda. Estuda que a vida muda, né? Não tem essa frase, estuda que a sua vida muda, né? E, e ver cada um dos meus alunos que passaram, né? Tanto no SISU, né? Teve o Jean, por exemplo, que era técnico de enfermagem, passou pelo SISU, a Mineira que passou no programa Mais Médicos, a Carlúcia que passou na Federal, a Renata que passou na Federal, enfim, são vários alunos aí, eu não vou citar o nome de todos, né? São vários alunos aí que conseguiram passar em medicina utilizando o método Atleta da Mente, aplicando essa metodologia para conseguir passar em medicina muito mais rápido, né? Então, assim, eu sei que parece loucura, pô, 60 dias é pouco tempo, é impossível, é mentira, você é coach, picareta, charlatão na internet, né? Sempre tem a galera que me critica. Mas a verdade é que existe um caminho diferente, existe uma forma de você estudar, existe uma forma de você aprender os conteúdos mais rápido, de você memorizar os conteúdos mais rápido. Só que para isso você tem que ter humildade e pedir ajuda, né? Aceitar apoio. Eu não sei como fazer. Eu preciso aprender como fazer isso daqui. Se eu soubesse, eu já estaria na medicina. E eu não sei, infelizmente eu não sei. Sabe? E eu tive que ter essa humildade, eu tive que vestir essa sandália da humildade e falar para mim mesmo, eu não sei como fazer isso. Porque às vezes é lindo, né? Os professores, o cara nunca passou em medicina, ele fala assim, senta a bunda na cadeira e come os livros, né? Come os livros que você vai passar em medicina. Só que isso é uma mentira, infelizmente é uma mentira, né? Não é uma verdade. Então, assim, quando você aceita isso, pô, começa a se questionar, pô, será que não tem uma forma de acelerar essa parada aqui? Será que eu vou ter que ficar 5 anos, né? Quando eu tô dando aula, né, para os meus alunos, eu sempre falo para eles, ó, cara, 1 ano a menos que você não passar em medicina é 1 ano a menos de plantão. É 1 ano a menos que você trabalha como médico formado. E a tua família merece continuar na mesma situação? Ou você vai bater no peito e vai dizer, não, eu vou mudar a realidade. A minha realidade é a realidade da minha família. Eu vou fazer diferente. Não está dando o resultado que eu estou fazendo, então eu vou fazer diferente. Eu não vou aceitar as migalhas que me deram. Eu vou fazer diferente. Você vai bater no peito e vai fazer diferente. Você tem que assumir. Porque o futuro da sua família depende de você. Depende da sua dedicação, do seu esforço, do seu comprometimento. Depende de você. Eles não merecem continuar na mesma casa. Eles não merecem continuar usando o SUS. Você tem que, não, eu vou passar, eu vou ser médica, eu vou chegar lá e eu vou fazer a diferença na vida da minha família. Só que para isso você vai precisar de ferramentas, você vai precisar de técnicas. Você não pode cometer o mesmo erro que eu cometi. Você não pode cometer esse erro. O meu erro foi ir para a guerra sem ferramentas. Eu achei que as ferramentas eram um cursinho, só que o cursinho não ajudou. Então não adianta você ir sem ferramentas, sem técnicas, né? Que nem eu falei antes. Quantas aulas você teve sobre aprendizagem? Quantas aulas você teve sobre memorização? A prova é uma prova de aprendizagem e de memória. Quem lembra do conteúdo vai vencer a prova. Quem não lembra do conteúdo não vai vencer, vai ser reprovado, né? E aí tu começa a ver, pô, eu fico 8 horas aqui estudando, 10 horas estudando. O que eu aprendi no conteúdo? Aí você pega a folha em branco e começa a escrever o que você aprendeu. Aí você vê que você não aprendeu muita coisa. E aí vem a pergunta, será que não tem uma técnica, não tem uma forma de eu acelerar esse processo? Foi um questionamento que eu fiz. Foi um questionamento que os meus alunos fizeram. E foi isso que fez eles acreditar no método Atleta da Mente. Eles acreditaram, eles aplicaram o método, eles correram atrás e hoje eles estão na faculdade de medicina.
E isso é incrível, incrível. São vários alunos, né? Até agora teve um outro aluno que a minha equipe mandou mensagem, que passou em medicina, o Wellington, passou em medicina também, particular, com bolsa. Tem vários alunos aí que, inclusive, eu não consigo conversar com todos, né? Mas eu tô vendo aí para entrevistar todos eles, né? Eu quero fazer um site com a história de cada um dos meus alunos, né? Vai ter um site com a história de cada um dos meus alunos, os alunos do Método Atleta da Mente. E eu quero catalogar, vai ter um vídeo da pessoa e também o texto da história dela, né? Então eu quero catalogar. Por quê? Porque a minha luta é contra a elitização da medicina. Então, infelizmente, a medicina é um curso elitizado. Quem faz medicina hoje no Brasil, infelizmente, é quem tem dinheiro, quem tem apoio da família. O cara que nasceu na periferia, o cara da favela, o cara da roça, ele não tem essas condições. E às vezes ele vê um vídeo no YouTube e ele acha que a medicina é aquilo. Ele vê o vídeo da pessoa perfeita, linda, maravilhosa, sem nenhum defeito. Ele acha que aquilo é a realidade da medicina, só que isso é uma mentira. Então eu quero criar um site, né, com a história de cada um dos alunos para mostrar que tem pessoas comuns que conseguem chegar na medicina, pessoas de famílias humildes, pessoas que vieram do zero, que não sabiam nada, assim como eu e assim como os meus alunos, é possível para você também chegar lá, tá? Então esse é um sonho que eu tenho, né, de catalogar a história de cada um dos meus alunos. Depois eu quero escrever um livro também, né, com a história de cada um dos alunos, tá? Então assim, não cometa os erros que eu cometi, tá? Pega esse conteúdo aqui, é um conhecimento. Então, pega esse conhecimento e aplica ele na sua vida para você conseguir, não cometer os mesmos erros que eu cometi e fazer diferente, tá? Fazer diferente. Infelizmente, não dá para falar tudo aqui, né? Por quê? Porque eu tenho aula daqui um pouco, tá? Então, eu tenho muito mais coisa que eu poderia contar aqui para vocês, né? Detalhes da minha rotina de estudo, de como que eu estudava, das técnicas que eu utilizei, mas eu tentei resumir aqui o mais breve possível, porque infelizmente eu não tenho tempo, né? Eu tenho que ir para a faculdade de medicina, eu tenho que focar em mim, né? Eu tenho que ser médico, né? E por mais que eu recebi várias críticas, né? De pessoas falando, não, você não pode fazer isso, você não pode ajudar essas pessoas a passarem em medicina, me criticando. Eu sempre reservo um tempinho do meu dia para vir aqui conversar com vocês e compartilhar conhecimento, tá? E justamente por isso, se você não está inscrito no meu canal, você tem que se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações, tá bom? Porque eu sempre posto conteúdo, eu sempre faço lives, aulas gratuitas aqui, tá? Sempre que é possível. Às vezes não dá tempo, às vezes a medicina está uma correria, não dá tempo de vir aqui compartilhar com vocês, tá? Mas o meu tempo é mais reduzido. Então, assim, tem várias coisas que não deu para contar aqui, detalhes, né? Uma coisa que a galera me pergunta muito com quantos anos que eu passei com 23 anos, né? Eu tinha 23. Eu 22, né? E aí eu fiz 23 de setembro. Comecei a faculdade com 23, vou me formar com 29 anos, né? Vou me formar com 29 e passei com 23. Só que eu acho que a idade não quer dizer, tá? Eu acho que cada um... Eu tenho alunos que passaram, por exemplo, com 38 anos, né? A Lid com 38 anos, a Giane que passou com 33 anos, né? Então a idade não quer dizer, né? Me pergunta bastante sobre a minha rotina, né? Como é que era a minha rotina, com trabalho e coisa. Talvez eu faça uma aula sobre isso, tá? Hoje não vai dar tempo de falar porque eu tenho aula daqui um pouco. Tenho um ambulatório de cirurgia. Enfim, tem várias perguntas que me fazem, né? Se você ficou com alguma dúvida, né? Manda aí a sua dúvida, vai ser um prazer aí de responder, tá bom? Então assim, pessoal, o que eu quero que fique de ensinamento aí para vocês é isso, tá? Não se compare com outras pessoas, não foque no resultado, não foca na nota, foca no processo, tá? Essa coisa de focar em nota é horrível, horrível, tá? Então, foca no processo, foca em se desenvolver, em aprender, em memorizar, porque é isso que vai te ajudar também depois a ser um bom médico, tá bom? E é isso aí, tá? Tem mais conteúdos que eu sempre posto aqui, tá bom? Então, se você gostou desse, tem vários conteúdos aí, vê os conteúdos aí que tem vários conhecimentos neurocientíficos para ajudar você a passar em medicina em 60 dias, passar em medicina mais rápido para você não ficar anos e anos e anos e anos até conseguir passar em medicina, tá bom? Até mais então. Tchau, tchau, pessoal.